Olá, aqui é a Magna do canal Tudo Aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se neste canal e não esqueça de acionar este sininho para que você possa receber notificações de novos conteúdos. E se você estiver gostando do conteúdo deste canal, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda a manter este canal posicionado nas primeiras páginas de busca. E eu desde já agradeço. Vamos para o assunto deste vídeo e vamos falar sobre esse assunto. O que é rescisão indireta? Quais são os seus direitos? O contrato de trabalho gera direitos e obrigações para ambas as partes. O artigo 3º da CLT descreve o que é empregado. E assim diz: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. E o artigo 2º da CLT descreve o empregador, e assim diz: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, aqui está o poder diretivo que a lei atribui ao empregador. Contrata empregados, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Logo, o poder diretivo consiste na faculdade que é atribuída ao empregador de dirigir a atividade empresarial e seus empregados. O empregador pode exigir do empregado que execute atividades diversas, desde que tal fato não configure abuso de direito ou acarrete prejuízo ao obreiro. Na balança da justiça, os direitos são para ambas as partes. O artigo 482 da CLT estabelece um rol de faltas graves que o empregado pode cometer durante o pacto laboral, que dá direito ao empregador rescindir o contrato por justa causa. E no meu canal vocês vão encontrar um vídeo que fala justa causa, quais são os meus direitos. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Esse vídeo sobre justa causa, vamos ver aqui abaixo na descrição dele, aqui mostrar mais. Eu coloco links relacionados com o assunto. Então vou fazer o mesmo com este vídeo de rescisão indireta, ok? Vimos que o artigo 482 relaciona faltas graves cometidas pelo empregado. E aqui o artigo 483 da CLT relaciona faltas graves do empregador contra os direitos do empregado. Então, este artigo prevê que o empregado pode considerar rescindido o contrato e pleitear indenização quando forem exigidos. Vou dar uma pausa para esclarecer aqui: pleitear e indenização. Se o empregador estiver cometendo alguma das faltas graves aqui relacionadas neste artigo, o empregado deve ajuizar uma reclamação trabalhista e requerer os seus direitos através da rescisão indireta, que eu vou mostrar mais adiante. Quais são esses direitos? Não é simplesmente falar para o empregador que está rescindido porque você está infringindo o artigo 483. Não funciona assim na realidade. Tem que ingressar com ação trabalhista. Então vamos continuar. O artigo, ele prevê que o empregado pode considerar rescindido o contrato e pleitear a indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, proibidos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato, for tratado pelo empregador ou superiores hierárquicos com rigor excessivo e correr perigo evidente de mal considerável. Além disso, o mesmo ocorre se o empregador não cumprir as obrigações do contrato, reduzir o seu trabalho realizado por peça ou tarefa, reduzindo o salário, ou ele ou seus prepostos praticarem ato lesivo da honra e boa fama contra o empregado ou pessoa de sua família, ou ofenderem-no fisicamente, exceto em legítima defesa ou de outra pessoa. Então, prepostos são os que representam a empresa, os superiores hierárquicos, pessoas que representam o empregador. E para que fique mais claro, antes deixa eu falar que todas essas situações que eu acabei de ler estão previstas no artigo 483. Vocês vão encontrar exatamente isso que eu acabei de ler. E para finalizar, vamos ver
o parágrafo 3º deste artigo, que diz: nas hipóteses das letras D e G, poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo. Então, só tem duas situações em que o empregado pode continuar trabalhando até o juiz dar a sentença. A letra D, não cumprir o empregador as obrigações contratuais, como eu já falei, a falta de depósito do FGTS ou irregularidades no FGTS. E a letra G, a redução do serviço e do salário. Nos demais casos, o empregado deve sair de imediato e procurar os seus direitos para não caracterizar abandono de emprego. Por exemplo, o empregado é agredido na empresa, ele já não vai ter mais ambiente para voltar ao trabalho, então ele deixa de ir, ele não pede demissão, ele deixa de trabalhar, ele vai procurar um advogado e entrar com ação trabalhista. Mas se foram outras hipóteses que também está acontecendo e o empregado não está suportando mais, procure primeiro o advogado, converse o que está acontecendo, não deixe de trabalhar. O advogado vai orientar o que fazer. Eu vou citar alguns casos na prática para que você possa entender melhor. São alguns casos, existem outros, eu peguei os mais corriqueiros. Vamos lá. Submeter o empregado ao carregamento de peso acima do limite legal. O empregador infringe o artigo 198 da CLT, que estabelece um limite de peso que o trabalhador pode carregar. Outro caso, isolar o trabalhador e mantê-lo em ociosidade durante o expediente. São situações que causam constrangimento e perturbação psicológica. Ociosidade é inatividade, sem fazer nada. Outro caso, o empregador ou superior hierárquico exigir da empregada grávida serviços expostos a agentes insalubres, colocando em risco a sua saúde e a do nascituro. Também temos este caso aqui específico de empregado portador de doença. Limitar o uso do toalete em pequenas pausas no decorrer da jornada, comprometendo a saúde do empregado portador de doença renal. Aqui há um abuso de poder do empregador. No outro caso, não fornecer os equipamentos de proteção individual, EPI, a trabalhadores expostos a atividades insalubres. O EPI também está previsto em lei e o empregador está descumprindo com esta lei. O empregador, ao encarregar um empregado despreparado, desarmado, destreinado e desequipado a transportar valores, o coloca em risco de um assalto à mão armada, expondo-o a perigo manifesto de mal considerado. Também é um caso específico, mas que o empregador está cometendo uma das faltas graves do artigo 483 da CLT. E aqui também a falta grave prevista na linha D do artigo 483, que é o não cumprimento de suas obrigações quando há irregularidade ou falta de recolhimento do FGTS, o atraso contumaz do pagamento de salário, o atraso prolongado do pagamento de salários. Outro caso é a utilização pelo empregador ou seus prepostos de insultos, palavras agressivas no ato de repreensão ou cobrança de tarefas. Constitui falta grave à honra e boa fama do empregado. A maioria destas faltas estão revestidas de assédio moral. E assediar é insistir, importunar, perseguir com propostas. Em outras palavras, o assédio moral consiste em conduta abusiva de cunho psicológico que atenta contra a dignidade do trabalhador de forma reiterada e prolongada, causando evidente abalo emocional. O empregado que estiver sofrendo uma destas faltas graves do artigo 483 deve agir de imediato, pois a falta de imediatidade entre a infração imputada ao empregador e a iniciativa de rescindir o contrato por culpa deste prejudica o reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho, porque pode ser considerado como perdão tácito. Se o empregado conviveu com o descumprimento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho por longos anos, pressupõe que esse não
pode ser um motivo determinante em sua decisão de pôr fim na relação empregatícia, pois, como eu já falei, a falta deve estar revestida de gravidade. A rescisão indireta requer o cometimento de falta com gravidade suficiente para romper a continuação do contrato de trabalho. A exemplo do que ocorre na ausência prolongada de pagamento de salário, comprometendo o sustento do trabalhador. Os exemplos aqui citados já dão uma noção dos tipos de falta grave que o empregador pode cometer. Existem outros que estão descritos na lei. E quais são os direitos da rescisão contratual indireta? São os mesmos direitos de uma demissão sem justa causa, ou seja, saldo de salário, aviso prévio, 13º salário, férias simples e proporcionais, a multa fundiária de 40%, a liberação do FGTS, seguro-desemprego, se preencher os requisitos, o juiz determinará que a empresa forneça guia competente para o levantamento deste direito. Se o empregado tiver outros direitos além dos que estão descritos aqui, que são direitos básicos, deve requerer também nessa ação. E se não ficar provado que o empregador cometeu as faltas graves ali descritas, o juiz converte a rescisão indireta em pedido de demissão. Por essa razão, o empregado deve consultar o advogado antes de fazer o pedido de demissão para ver se pode se socorrer deste recurso, ou seja, da rescisão indireta. Se a situação do empregado não se encaixar a uma destas faltas graves do artigo 483 da CLT, há um outro caminho melhor do que pedir demissão, que eu já mostrei em meu canal, que é a demissão por acordo. Eu tenho um vídeo no canal como calcular demissão por acordo. Eu esclareço o que se trata este tipo de demissão, quais são os direitos e mostro como calcular. Vou deixar também o link deste vídeo abaixo na descrição do vídeo de rescisão indireta. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve vou postar um vídeo sobre contrato de experiência. Vou esclarecer o que é um contrato de experiência, quais são os direitos relativos a esse contrato e também como calcular estes direitos. E eu aguardo vocês lá. Até mais!